Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu trago 10 coisas que foram banidas mas que eram muito comuns e é comum nos dias de hoje. Algumas coisas que hoje consideramos normais costumavam ser ilegais. Eles foram banidos, embora fossem praticamente inofensivos. Frequentemente, os responsáveis por essas leis tinham motivos diferentes dos objetivos declarados das proibições. Os itens antes proibidos nesta lista variam de esportes a bebidas e até feriados. E o feriado de que estamos falando aqui não é apenas qualquer feriado, mas o Natal. O futebol, ou futebol, se preferir, tem uma história turbulenta na Inglaterra e na Escócia, onde foi proibido várias vezes. Eduardo II da Inglaterra emitiu a primeira proibição em 13 de abril de 1314, proibindo o esporte em Londres. Ele decretou que o futebol causava barulho e poderia levar a certas consequências indesejáveis. Uma segunda proibição ocorreu em 1331. Quando Eduardo III proibiu ainda mais o futebol. Eduardo III passou a proibir todos os esportes em 1363 e ordenou que todos praticassem o arco e flecha. Os reis Ricardo II, Henrique IV e Henrique V também proibiram o futebol durante seus reinados. Embora a maioria das proibições tenha sido emitida devido à preocupação de que as pessoas passassem mais tempo jogando futebol do que praticando arco e flecha, os reis não estavam realmente tão preocupados com a habilidade de seus súditos quanto tentavam fazer parecer. O futebol era o jogo dos plebeus, sem o envolvimento da aristocracia. Então era normal que ficassem com ciúmes. Em 1659, os puritanos fizeram o impossível ao proibir o Natal. Os puritanos tinham uma interpretação estrita do cristianismo e acreditavam que todas as formas de celebração, incluindo o Natal, eram pecados. Eles também consideravam o Natal um feriado pagão. As festividades de Natal foram proibidas pela primeira vez na Inglaterra em 1644, depois que os puritanos se tornaram a maioria no parlamento inglês. Os puritanos na Nova Inglaterra ouviram falar da proibição e publicaram uma semelhante. A proibição não parou no Natal. Árvores de Natal, decorações e pratos como tortas picadas também foram proibidos. Para garantir que ninguém celebrasse o Natal em segredo, eles exigiram que os negócios permanecessem abertos no dia de Natal. Os pregoeiros andaram pela cidade na véspera do Natal, lembrando a todos que não haveria Natal no dia seguinte. O Natal permaneceu proibido na Inglaterra até 1660 e na Nova Inglaterra até 1681. Em vários momentos da história, o xadrez foi proibido na Pérsia, Egito, Japão e França. Foi proibido no Afeganistão moderno e atualmente está proibido na Arábia Saudita. O xadrez foi proibido na Pérsia em 644 d.C., depois que a cidade foi capturada pelo exército muçulmano de Umar bin al-Khattab. Al-Khattab baniu o xadrez por temer que pudesse levar ao jogo. Algumas décadas depois, o imperador Jito proibiu o xadrez no Japão. Em 1005, foi proibido no Egito e, em 1061, o cardeal Damiani de Austin proibiu os clérigos de jogar o jogo. O xadrez foi proibido pela Igreja Ortodoxa Oriental em 1195 e na França em 1254. O rei Luís IX disse que o xadrez era inútil e enfadonho. O Talibã proibiu o xadrez em 2001. Eles alegaram que isso fazia as pessoas perderem as orações e poderia encorajar o jogo. A Arábia Saudita o seguiu em 2016, dizendo que o jogo era uma perda de tempo. É óbvio que todos esses reinos, igrejas e monarquias baniram o xadrez com desculpas esfarrapadas. Isso significa que pode ter havido razões subjacentes não reveladas. Suspeita-se que essa razão subjacente seja a religião. As pessoas podiam presumir que um ser poderoso em algum lugar controlava sua sorte sempre que ganhavam ou perdiam um jogo de azar. No entanto, com um jogo de estratégia como o xadrez, eles podem perceber que a sua vitória ou derrota é determinada por suas ações. Os líderes temiam que isso pudesse se tornar uma ameaça se as pessoas aplicassem essa crença ao mundo real. A pipoca foi banida dos cinemas durante a era do cinema mudo. Naquela época, os filmes eram uma forma de entretenimento apreciada principalmente pelas classes altas, que tinham maior probabilidade de conseguir ler as legendas dos filmes. Os cinemas eram mobiliados de maneira cara para atender ao público-alvo. O chão estava coberto com carpetes e tapetes caros. Os donos de cinemas não queriam que pedaços de pipoca bagunçassem seus tapetes, então eles simplesmente proibiram. A pipoca era um alimento de rua comumente vendido na época. Isso mudou durante a Grande Depressão, quando os primeiros filmes sonoros apareceram.
As pessoas não precisam mais ser educadas para desfrutar de seus filmes favoritos. Isso abriu os cinemas para as classes mais baixas. Eles chegaram com sua pipoca, que era barata, mesmo no auge da Grande Depressão. Os vendedores de pipoca perceberam o enorme potencial de mercado e moveram seus produtos para mais perto das salas de cinema. Os donos de cinemas perceberam o que estava acontecendo e começaram a cobrar dos vendedores para vender pipoca em seus estabelecimentos. Os proprietários mais tarde perceberam que teria mais lucro se vendessem a pipoca sozinhos, então adicionaram a seus negócios. O boliche é outro esporte que foi proibido pelos antigos reis britânicos. O rei Eduardo III, que já mencionamos por proibir o futebol, proibiu o boliche em 1366 porque distraía as pessoas da prática do arco e flecha. O rei Eduardo IV o baniu novamente em 1477, junto com vários outros esportes e jogos, por causa da preocupação de que todos impedissem as pessoas de trabalharem sua proficiência com o arco. Rei Henrique VIII também proibiu o boliche, embora ele próprio fosse jogador de boliche. Como seus predecessores, a proibição foi dirigida aos arqueiros, que ele se queixou de passar mais tempo jogando boliche e praticando esportes do que praticando arco e flecha. O fato de Henry amar o boliche provavelmente o impediu de bani-lo completamente. No entanto, ele fez cumprir certas leis que teriam deixado o boliche sob domínio exclusivo da aristocracia. Em primeiro lugar, esperava-se que qualquer pessoa que possuísse uma pista de boliche pagasse um imposto de 100 libras. Verdes ao ar livre foram proibidos. Os verdes tinham que ser fechados e usados apenas para fins privados. Em 1800, o chefe da polícia de Paris declarou que as mulheres precisavam buscar liberação na sede da polícia antes de usar roupas masculinas. Em 1892, a lei foi reformada para permitir que as mulheres usassem calças com a condição de que segurassem as rédeas de um cavalo o tempo todo. A lei foi reformada em 1909 para incluir a condição de que a mulher andasse de bicicleta. Se eles desmontassem da bicicleta, precisavam manter as mãos no guidão. Em 1969, o então chefe de polícia de Paris foi convidado pelo Conselho Municipal a revogar a lei. Ele se recusou, embora não fosse mais cumprido, dizendo que a lei poderia se tornar necessária novamente devido à natureza imprevisível da moda. Ironicamente, as mulheres policiais de Paris mais tarde começaram a usar calças como parte de seus uniformes. Outra tentativa de revogação da lei fracassou em 2003, depois que o ministro responsável pela igualdade de gênero disse que não era necessário alterar a portaria por não ter sido cumprida. A lei foi finalmente revogada em 31 de janeiro de 2013. 4 mulheres que possuem cartões de crédito. Mulheres nos Estados Unidos não foram explicitamente proibidas de possuir cartões de crédito, pelo menos não oficialmente. No entanto, eles sofreram discriminação aberta e acharam difícil obtê-los. As mulheres casadas eram obrigadas a pedir aos maridos que assinassem seus formulários de inscrição antes que pudessem receber os cartões de crédito. Esperava-se que viúvas e mulheres solteiras encontrassem um homem para fiar. A mulher também foi solicitada a revelar seu estado civil e número de filhos antes que ela pudesse receber um cartão de crédito. Seus ganhos também foram reduzidos pela metade para calcular o valor máximo que ela poderia gastar em seu cartão. A discriminação continuou até 1974, quando o Congresso aprovou a Lei de Oportunidades Iguais de Crédito, que tornou ilegal discriminar qualquer solicitante de cartão de crédito com base em sexo, raça, religião e assim por diante. Em 1675, o rei Carlos II da Inglaterra aprovou uma lei proibindo cafeterias. Para impedir que alguns empreendedores criativos trabalhassem em casa, ele também proibiu que todos vendessem café em casa. Na verdade, ele proibiu que todos vendessem café, chá, chocolate e sorvete em qualquer casa ou loja. A proibição não teve nada a ver com o café em si. O rei só estava preocupado que as pessoas pudessem planejar uma rebelião nos cafés. As cafeterias eram o equivalente aos bares de hoje. Só Londres tinha até 3.000 deles, onde as pessoas se reuniam para fofocar e discutir questões nacionais. O rei Carlos II tinha uma história amarga quando se tratava de confiar nas pessoas e sempre suspeitou que todos queriam magoá-lo. Ele não declarou isso no decreto que emitiu para informar seus súditos sobre a proibição. Ele alegou que as cafeterias tornavam as pessoas preguiçosas e perturbavam a paz pública. A proibição nunca foi aplicada, pois foi abolida 2 dias antes de entrar em vigor. O traje de banho causou um pânico moral no início do século XX. Antes de 1900,
A roupa de banho era feita de lã e cobria todo o corpo. Era até comparável a roupas normais do dia a dia. As coisas mudaram no século XX, quando as roupas de banho ficaram sem mangas e mais justas. Na tentativa de preservar a decência pública, cidades e praias começaram a aprovar leis e portarias para definir um comprimento mínimo para trajes de banho permitidos em suas praias. O maiô de uma peça foi totalmente proibido. Várias mulheres foram presas por usar maiôs curtos em várias praias, incluindo aquelas em cidades famosas como Nova York e Chicago. Em 1919, Nova York recrutou 20 xerifes femininas especiais para patrulhar suas praias e garantir que as mulheres usassem apenas trajes de banho aprovados. Em 1921, o Havaí emendou sua lei para permitir que as mulheres usassem maiôs curtos, desde que os cobrissem com um pano mais longo. Algumas mulheres se cobriram com toalhas e capas de chuva para se manter dentro dos limites desta lei. As coisas começaram a mudar na década de 1930, quando os governos começaram a tolerar as mulheres com trajes de banho mais curtos. O biquíni foi outra vítima da guerra contra a indecência pública. Ele causou seu próprio pânico moral logo depois de ser lançado em 1946. A certa altura, seu fabricante, Louis Read, ficou desmotivado por suas vendas fracas e quase desistiu. O biquíni foi proibido na França, Espanha, Itália, Portugal, Austrália e em algumas partes do EUA por um tempo. Eles também não puderam ser exibidos em filmes de Hollywood. Em 1953, Pedro Zaragoza, prefeito de Benidorm, permitia que as pessoas usassem biquínis nas praias da cidade, embora o traje fosse proibido em toda a Espanha. Turistas britânicos traziam seus biquínis para a cidade e o prefeito sabia que deveria permitir que usassem seus biquínis se quisesse transformar Benidorm em um destino turístico. Várias mulheres tiveram problemas com membros da Guarda Civil nas praias por causa dessa lei contraditória. Mesmo assim, o Zaragoza estava determinado a deixar o biquíni ficar. Ele dirigiu sua escoteira em uma viagem de 8 horas para visitar o general Francisco Franco, o ditador militar da Espanha, em Madrid. Suas calças estavam manchadas de óleo de motor quando ele conheceu o general. O general Franco aqueceu e o biquíni entrou lentamente na Espanha.